Fala galera do Talkvest, meu nome é Danilo. Eu sou o Diego. E hoje nós vamos falar sobre o que fazer depois que a grana está na corretora. Diegão, no último vídeo o pessoal aprendeu como que faz para abrir a conta na corretora e começar operações. E aí o pessoal fez a transferência TED, tá com o dinheiro lá na conta. E o que os nossos amigos do Talkvest podem fazer agora? Legal, Danilo. Eu acho importante a gente comentar desse operacional, porque às vezes eu vou lá, abro a conta e tenho um monte de dúvida com isso. Primeiro, uma dica muito valiosa. Cara, abrir a corretora é igual ao banco. Você precisa jogar a sua grana da sua conta corrente para a conta da corretora. E dependendo do número de transações, eu vou acabar pagando TED. Então a galera que já está ouvindo a gente, é importante saber, se eu estou pagando tarifa na minha conta bancária atual, já vai para um banco digital, meu amigo. Não tem mais conversa. Tem Banco Inter, inclusive com o cartãozinho de São Paulo que você não gosta, mas eu gosto. Você tem o Nubank, você tem uma infinidade de bancos digitais hoje. Qual que é a grande vantagem disso? Mesmo que eu tenha minha conta corrente normal, emito um boletinho pelo banco digital e jogo a conta para o Inter, por exemplo. Do Inter, você faz 1 milhão de TED para sua corretora. Tá? Então aí já é um detalhe importante. Vamos pagar menos taxa possível. E o segundo ponto, Danilo, é assim, cara. O cara quando entra na renda variável, normalmente, galera, eu penso assim, puta, eu vou comprar a ação X para vender ela por Y daqui uma semana, daqui um mês, eu dou uma empolgada, né? Principalmente quando eu pego algo na baixa, já sobe, eu já vou lá e quero vender. E aí eu queria deixar claro para a galera do Talkvest qual que é a nossa filosofia, né? Que a gente penou bastante, né? Para fazer com que isso fosse de uma certa maneira cada vez mais sólido. Mas aqui, Danilão, aqui a gente pensa no longo prazo. Essa é a nossa ideia. Ser sócios de boas empresas, mesmo que seja aquele sócio de 0,001, mas que no futuro essas boas empresas possam nos pagar bons dividendos e eu consiga naturalmente coletar essa renda mensalmente. O que você fala para esse cara que está dando o primeiro passo, até de alguns erros que a gente já cometeu no início? Isso que o Diegão falou é muito importante. É um erro normal que muita gente comete, que é achar que o mercado de ação é uma compra e venda pelo valor que está no home broker. Chegou a pandemia como está agora, a ação está lá embaixo, você não consegue vender, te frustra, dá problemas psicológicos e você não consegue desenvolver uma boa carteira pensando no longo prazo. Então, como o Diegão falou, nossa filosofia de longo prazo é você se tornar sócio, adquirir uma ação, fazer parte dela e pensar nela no longo prazo. Porque dessa forma você foge de opções, você foge de day trade, ficar operando alavancado, que muita gente faz, coloca ali R$1.000, R$2.000 na corretora e ela dá a oportunidade de você fazer transações com um volume muito maior, você acaba perdendo dinheiro por causa da oscilação normal do dia a dia e compra e venda em um curto período do tempo. Então, comprei hoje, semana que vem eu vendi, fiz ali tive uma lucratividade. Não, a nossa filosofia do Talkvest é se tornar sócio e pensar na empresa no longo prazo. Empresas que têm um bom corpo gestor, que você acredite nas pessoas que estão à frente daquela empresa, que ela esteja num bom setor, que você vê futuro e que com toda essa organização a empresa possa remunerar os seus sócios, quem está pensando no longo prazo, a partir de dividendos e juros sobre o capital próprio. Essa é a filosofia, né, Diegão? É lógico, cara, e até porque, o amigo Talkvest que está ouvindo deve ter uma rotina muito parecida com a gente trabalha, não tem tempo de ficar em home broker toda hora. Se você faz isso, cara, é o que o Danilo falou, eu vou operar day trade, isso é coisa para trade, cara, isso é coisa para profissional, é uma outra área, um outro nicho, um outro segmento. E aí, quando você começa a ter esse amadurecimento, eu vou lá, meto boas empresas na minha carteira, cara, deu 6 circuit breaks, como a gente falou no último vídeo aí com a questão da pandemia. Como é que você tá? Cara, você fica tranquilo. Por que você fica tranquilo? O seu psicológico já está preparado, você fala, bicho, uma hora a poeira vai assentar e essa empresa que era top, cara, ela continua sendo perene, né? No futuro, muito provavelmente o preço do ativo vai voltar onde ele estava.
Então, essa oscilação de preço de ação não nos preocupa mais. A gente sempre foi assim? Não. A gente já operou day trade, querendo algumas oportunidades? Já. Já perdemos dinheiro? Já perdemos dinheiro também. Então, eu acho que é importante a gente comentar isso com a galera do Talk para evitar que você cometa os mesmos erros que nós cometemos. Porque às vezes na ganância de você querer um rendimento rápido, você acaba apostando mais do que você pode e bolsa não é loteria. Bolsa é um local que você pode se tornar sócio de boas e más empresas. Então é muito importante os critérios de seleção, né, Diegão? Então, pensar no longo prazo é escolher dentro de uma infinidade de empresas disponíveis quais são aquelas que você vai trabalhar junto, quais dessas empresas você vai se tornar sócio. E não se esquecendo, Diegão, que um fator super importante que a gente costuma conversar muito, que é o nosso perfil. Então, todos os nossos amigos que Talk Invest, é importante entender qual é o seu perfil, se é o conservador, se é um perfil moderado, se é um perfil arrojado. Alguns falam até do moderado como perfil equilibrado, que equilibra alguns papéis com renda fixa. Diegão, como que o pessoal do Talk Invest, os nossos amigos, conseguem entender qual é o perfil deles para a partir disso conseguir entender quanto de ações eu vou ter na minha carteira? Legal, cara. Isso que você falou, Danilo, influencia decisões pessoais, decisões de família, decisões de idade, né? Vou eu convencer meu pai hoje que já está aposentado, tem a reserva dele, trabalhou pra cacete para conseguir uma reservinha, fala, não, vamos botar tudo em ações agora. Cara, ele vai falar, vai, né, se danar, perdendo a palavra, eu não quero correr esse risco. Então tudo varia de acordo com o seu perfil. A gente, cara, outro dia a gente vai fazer a conta aqui, acho que tanto o meu quanto o seu deu mais de 75% em renda variável. Tem hora que dá um sustinho? Puta merda, né? Perdendo a palavra, tem hora que dá. Mas nós estamos fazendo isso há bastante tempo, né? A gente estuda pra caramba isso e nessa altura do campeonato a gente nos dá o luxo de arriscar um pouco mais, né? Porque se acontecer alguma coisa, a gente tenta proteger essa carteira, vamos dar algumas dicas com relação a isso. Mas cada caso é um caso. Então, dica preciosa. Começa devagar, meu amigo. Não precisa querer queimar a largada. Mais para frente a gente vai falar de reserva de emergência. É importante você manter essa solidez da sua carteira para você dormir à noite, cara. Senão você só arruma preocupação e dor de cabeça e às vezes vai perder um dinheiro que você não podia nem apostar, né? Tem muita gente, cara. Recentemente eu fui dar aula na pós, um aluno meu com um monte de dívida. Professor, eu quero investir na bolsa. O que eu falei para ele? Primeiro, paga suas dívidas, acerte seus compromissos, depois você vai trabalhar isso. A gente só vai investir a partir do momento que a gente zerar aí as nossas pendências. Como eu vou repetir de novo, bolsa não é loteria. E aí, Danilão, uma coisa importante. Fui lá, joguei minha grana no home broker. Cara, o que eu faço agora? Como é que eu escolho essa tal da minha ação? Porque nós temos várias ações listadas na bolsa, mas nós vamos ter que escolher uma. Como é que faz isso? Legal, hein, Diegão? Depois de toda essa filosofia, a gente vamos falar sempre nos nossos vídeos, hora ou outra a gente vai retomar, depois a gente vai passar alguns livros para vocês criarem esse conhecimento maior, livros que a gente lê, e isso tudo que o Diegão falou, que eu falei, é uma frase super importante do livro O Segredo da Mente Milionária, do Harvey Eker, que primeiro a gente tem que resolver o invisível, para depois ir para o visível. Show! Então, com isso resolvido, agora chegou a hora, selecionar ações para fazer o investimento. Como o Diegão falou, como a gente sempre conversa, tem algumas áreas da B3 que a gente acaba alocando maior parte de recurso. Então, para selecionar as empresas, primeiro nós temos que entender que elas estão em setores diferentes. Então nós vamos citar alguns setores aqui para vocês, para ser um start para suas pesquisas, para vocês entenderem um pouquinho aonde a gente está caminhando, e dentre elas a gente vai sempre falando uma outra empresa que a gente já estudou, que a gente já analisou, que a gente olha balanço trimestral, que a gente olha os indicadores fundamentalistas, que são informações que nós vamos fazer um vídeo específico para isso, né, Diegão? Exato. Então nós vamos começar aqui falando dos setores da B3. Show! O primeiro setor que nós vamos conversar hoje é sobre o setor financeiro, Diegão. Legal, Danilão. Cara, dentro dessa gama de possibilidades, você vai ter que olhar para dentro desse perfil de escolhas e optar para um desses setores. Então,
Dentro do setor financeiro, cara, você vai ter Bradesco, você vai ter Itaú, você vai ter Santander, você vai ter Cielo, que é a grande dúvida aí dos investidores. Você tem várias opções. Porém, vale a pena que, primeiro, não vou investir só em um único setor, né? Com o tempo, com essa habilidade sua, vai sobrando um pouquinho mais de dinheiro, você vai investindo em outros setores e dali talvez você vai ter que tirar uma ação. Para fazer essa escolha, nós vamos fazer um vídeo explicando quais os principais indicadores que a gente utiliza para auxiliar a você a trabalhar isso. Mas, Danilão, hoje, cara, é muito mais fácil do que antigamente, porque a gente tem até um excesso de informações. Você entra num fundamento, você entra num status invest, depois a gente vai deixar o site aqui, você já tem várias informações de algumas empresas, alguns analistas falando sobre ela, então já dá para você tirar uma base muito legal sobre esses assuntos. Você falou de banco, nós temos bancos, tem elétrica, tem empresa de tecnologia, tem proteína, tem telecomunicação, cara, tem uma infinidade de coisas. Você mesmo, eu sei que você é um viciado no setor elétrico, por exemplo. Por que você escolhe algumas ações de elétrica? Só para a gente dar um exemplo aqui. Legal, o Diegão falou do financeiro, agora do elétrico, que é uma dobradinha muito boa, compõe boa parte da minha carteira, Diegão, específico. E da parte elétrica, que é dividido entre produção, transmissão e distribuição de energia, eu gosto muito da Transmissão Paulista, CETIP. Uma empresa que tem uma governança muito boa, bem estruturado, o ticket dela é o TRPL4, então eu acompanho direto os fatos relevantes dessa empresa, gosto muito da estrutura dela, gosto também do gerenciamento de custos dela, inclusive o pagamento de dividendo acaba sendo proporcional a isso, tem rendido bons dividendos, viu, Diego? Então essa é uma empresa que eu gosto bastante do setor elétrico. Então, além do setor elétrico e financeiro, que a gente até citou algumas empresas, existe uma infinidade, né, Diegão? Então, o nosso amigo pode procurar outros setores? É isso, Danilo. Eu acho que, primeiro, né, vamos dar espaço inicial, vamos escolher uma boa empresa a ser trabalhada. Eu falei da pós-graduação, cara, recentemente eu dei uma aula para uma turma, a grande maioria nunca tinha visto falar de ações, nunca tinha investido. Terminou a aula, todo mundo com uma listinha aqui só de empresa top, cara. Então você faz aquele trabalho de pesquisa, encontra bons cases, acredita no longo prazo, nos fundamentos e vai nela. Então assim, setores são vários, subsetores são vários também. O mais é adequar isso ao seu perfil e principalmente diversificar. Você falou das elétricas, por exemplo, eu gosto da STET também, que é uma do setor elétrico, a Tiet 11. Cara, me paga bons dividendos, empresa sólida, não tem preocupação. Nessa pandemia, quando você faz uma carteira um pouco mais protegida, né, cara, esperando algumas oscilações de uns setores ou outro, você consegue balancear isso e não toma muitos sustos. Então isso é muito legal, cara. Eu tenho um fundo lá de ações que ele é bem mais agressivo, ele caiu 3 vezes mais do que a própria carteira que eu administro. Tanto que hoje quase que 100% do meu patrimônio eu mesmo vou controlar, porque, cara, chega de pagar taxa para fundo, chega de arriscar capital em algo em que eu não sei se essa gestão é tão eficiente. Teremos gestores profissionais? Teremos, mas eu não sei o que esses caras estão apostando. Então eu prefiro estudar, buscar informações e trabalhar meu patrimônio. Se eu errar, foi por culpa minha, ineficiência minha. Legal. Nossa, Diegão, quanta dica para os nossos amigos. Se vocês quiserem mais informações e também mais conteúdo, acessem o nosso blog, que é o www.talkinvest.com.br. Lá você tem acesso a todas as nossas postagens, também a como iniciar nos investimentos, todos que nós estamos conversando, e também alguns links úteis para vocês terem acesso a várias informações, a vários sites importantes para aumentar o conhecimento de vocês sobre investimentos. Ok, Diegão? Ok, e cara, essa dica dos links úteis é uma das coisas que eu mais sofri no início, que fonte confiar. Então conversa, aliás, a galera que está ouvindo a gente aqui, deixa no comentário qual o link que você utiliza para analisar suas ações, que no próximo vídeo a gente vai pegar algumas principais aqui e trabalhar alguns indicadores com vocês. É isso, Danilão? Legal, pessoal. Então, sucesso a todos e bons investimentos. Rumo aos 1000 inscritos. Abraço. Nossa senhora, maninho do céu, velho.